No momento seguinte, percebi de repente que Liu Huyan e eu estávamos prestes a nos separar. Pensando nisso, coloquei meu casaco de lado sem pensar. Desci as escadas para fazer conge. Depois de falar, virei-me e saí do quarto, observando minha silhueta indo embora. Meu olhar de Liu Huyan caiu sobre a jaqueta que eu havia colocado no encosto da cadeira. Quando eu terminei de preparar os ingredientes e cozinhando o conge, já se passaram 20 minutos. Subi as escadas e vi Vanvan dormindo após terminar a infusão. Ela soou bastante. A empregada Liu estava cuidadosamente limpando o suor dela. Ao me ver, Liu rapidamente cedeu o lugar. Ela achou que eu iria cuidar pessoalmente de Vanvan. Afinal, antes, eu sempre cuidava pessoalmente de Liu Huyan e sua filha. Sempre fui eu quem cuidava de tudo. Mas eu balancei a cabeça e sentei no sofá do quarto. Liu ficou surpresa por um momento, mas pensou bastante. Depois, com cuidado, trocou as roupas de Vanvan por outras secas. Só depois que Liu terminou, eu perguntei: "O que o médico diz? Ela ainda terá febre?" A empregada doméstica Liu logo respondeu timidamente ao ouvir isso. "O médico disse que não deve mais acontecer. Isso é bom, já que WNWN não tem nada grave. Provavelmente não precisarei passar a noite aqui hoje." Depois de alguns minutos sentado, desci as escadas. A empregada doméstica Liu estava na cozinha olhando alegremente. "Senhor, você também está cansado. Sente-se e descanse um pouco." Eu não recusei e saí da cozinha. Acabei de ver Liu Huyan sentada no sofá da sala lendo o jornal. Vendo-me, Liu Huyan olhou na minha direção. Em seguida, voltou a prestar atenção no jornal. Eu fiz uma pausa nos meus passos. Se fosse rápido, eu certamente teria ido sentar perto dela para passar mais tempo juntos. Mas agora não temos mais nada para conversar. Pensando nisso, virei e subi as escadas. Quando cheguei ao corredor do segundo andar, vi WNWN acordada. "Papai, estou com fome. O mingau está pronto?" "Está quase lá." Estendi a mão e toquei a testa da menina. Depois de confirmar que ela não estava mais com febre, virei-me e fui para a cozinha trazendo o mingau. À noite, Vanvan provou um pouco e fechou os olhos de satisfação. Faz tempo que não comia assim. "Que cheirinho bom!" A empregada Liu Shen sorriu e falou. Agora ela voltou para o país. No futuro, poderá comer sempre que quiser. Eu fiquei ouvindo ela falar. Liu Huyan estava sentada bem na minha frente, mas não falou nada. Mas Vanvan estava muito feliz. Parecia que tinha lembrado de algo e estava me mimando. "Papai, pode ficar comigo para dormir esta noite?" Ela recusou com a boca. Mas ainda dava para ver na expressão do rosto dela que ela não estava bem. No final, ela hesitou e acabou concordando. No dia seguinte, após verificar que Vanvan não tinha febre novamente, acordei. Subi as escadas, peguei as chaves do carro e saí. Assim que eu saí, Vanvan acordou. Ela procurou por mim, mas não me encontrou. Perguntou à empregada Liu Shen: "Cadê o pai?" "O senhor saiu por causa de um compromisso. Mas antes de sair, ele já tinha preparado o café da manhã para você." Vanvan estava um pouco mais de bom humor. Depois de se arrumar, ela desceu para tomar o café da manhã. Do outro lado, depois que saí da mansão, fui direto ao escritório da Yun-Shi já estava me esperando na porta da empresa. Ao me ver, ela abriu os braços e me deu um abraço. "Bem-vinda de volta." Enquanto isso, no corredor do prédio da empresa, o Linger estava encostada na janela fazendo uma ligação. "Shishueji, quando você chegou na empresa?" Ouvi dizer por Shisu que Yun-Shi não usaria devido a motivos pessoais. A expressão de Linger mudou. Ela ia perguntar se era por razões pessoais. Quando viu, Yun-Shi entrou comigo. "Este é Xiao. É o novo colega que entrou na nossa empresa hoje." Ela nem tinha terminado de falar, quando o Linger de repente interrompeu. "Foi por causa dele que tiraram meu irmão mais novo do Yunhe?" Yun-Shi ficou pensativa por um momento e então assentiu. "Vou te explicar essa questão mais tarde." Mas o Linger olhava fixamente. "Meu irmão mais novo tem 25 anos. Recentemente obteve o doutorado em uma das top 10 universidades do mundo. E o Sr. Shi conseguiu tirar meu irmão mais novo e entrar na... O currículo pessoal deveria ser mais impressionante, certo?" O Linger acabou de me ver abraçando Yun-Shi lá embaixo, e achou que eu conseguia entrar na Shangmu por influência. Pensando nisso, sem esperar que eu falasse, ela zombou novamente. "Só que o Sr. Shi parece ser bem jovem. Quem não sabe pode até pensar que o Dr. Shi ainda não se formou." Yun-Shi na verdade planejava procurar mais tarde um tempo para conversar com o Linger. Afinal, envolve a rixa entre Xiao e Shikin. Não é adequado falar na frente de tanta gente. Mas ela não esperava que o Linger atacasse de repente.
Estava prestes a interromper. O Linger interrompeu ela alto e diretamente. Eu estou falando com o Sr. Shi. Só estava perguntando sobre sua formação acadêmica. O Sr. Shi teve dificuldade para responder. Eu não acho que seja difícil responder. De fato, ainda não consegui entrar no doutorado. Porém, assim que eu falei, o Linger sorriu. Mas o que? E mesmo que você tenha uma boa aparência, seu conhecimento profissional não deve ser inferior ao nosso. O que te deu essa impressão errada? Só porque você tem um rostinho bonito e nada mais. Estar acostumado a ser manipulado pelas palavras doces das mulheres. Só por ter funcionários significa que você tem mérito de verdade? Yun-Shi ficou diretamente irritada ao ouvir isso. O Lingers. Suspeitas razoáveis podem. Mas chegar a esse ponto é praticamente uma ofensa a mim. O Linger, no entanto, tirou a placa de trabalho do pescoço. Eu vou pedir demissão. Não quero mais trabalhar nesta empresa que entra por influência. E, sem olhar para trás, ela saiu. Eu também valorizo muito talentos. Olhei para Yun-Shi. Mas Yun-Shi balançou a cabeça, dizendo para eu não me apressar. Kuap, Yux não levantou a cabeça. Por isso, minha identidade só pode ser conhecida por poucos. Sem condições de explicar publicamente, ela olhou para os outros. Xiao, embora não tenha feito doutorado, sua competência profissional é definitivamente suficiente. Posso garantir isso. Os outros no escritório se entreolharam. Na verdade, já aconteceu algo similar antes. Um alto executivo colocou uma pessoa bonita e nada mais, que não sabia responder a nada. Então não é só o Linger. Os outros acham que a Yun-X mistura o profissional com o pessoal. Yun-X percebeu a atitude de todos. Mas ela não está com pressa. Apenas delegou o trabalho da Linger para eu cuidar. Grupo Liu. Liu Hui folheava os documentos e respondia. Pediu para prepararem uma xícara de café. Esta é a primeira vez que Shen Yanseng prepara o chá para Liu Huiyan. Ele estava animado e nervoso. Seguindo cuidadosamente os passos que eu passei, ele preparou o café. Shen Yuan levou o café para Liu Hui. Liu Hui tomou um gole do café. Mas assim que o café entrou na boca, ela o colocou de volta. O sabor não está certo. O que aconteceu? Marca de Indi Coffee Foodzan, marca de café. Então o tempo torra não foi controlado direito. Liu Hui franziu a testa ao ouvir isso. Que secretário Xu Shen? Onde está o Xiao? Shen Yuan ficou surpreso. Xiao já saiu da empresa. Você não sabia? Ao ouvir isso, Liu Hui continuou sem se importar. Quem está por dentro sabe que eu a amo como a minha vida. Em breve ela vai voltar por conta própria. Do outro lado, na empresa Tianmu, eu estive ocupado com o trabalho que tinha em mãos. Até por volta das 17 horas. Fui encontrar a colega Sushi. Já terminei quase todo esse trabalho. Dá uma olhada para ver se tem algum problema. Su Yukon olhou para o conteúdo que enviei. No começo, ficou confusa. Em 3 minutos, ela regalou os olhos incrédula. Isso tudo foi feito por você? Deve saber que isto é o trabalho da Wu Lingyer durante mais de 10 dias. Acabei terminando em menos de um dia. E também escrevi várias novas ideias que ela não tinha pensado antes. Outros, ao ouvirem, se aproximaram. Depois de entender o ocorrido, ficaram todos chocados. Quando voltou a si, Su Yukon tinha uma expressão de incredulidade. Você contratou um pós-graduando, certo? Eu disse a verdade sem rodeios. Eu não fiz pós-graduação. Algumas pessoas ficaram ainda mais chocadas. Eles têm tantos doutorandos e pós-graduandos. E foram superados por um graduando. Conversei um pouco com todos. E ajudei algumas pessoas a resolver problemas de trabalho. Quando saí da empresa, já era quase 19 horas. Ao sair do escritório, vi Yun-Shi parada na porta. No primeiro dia de trabalho, fui oficialmente reconhecido por todos. Mesmo que não compreenda a situação, eu também estou sorrindo enquanto olho para outra pessoa. Foi graças a você. Como posso convidá-la para jantar à noite? Claro que sim. Caso contrário, para que você acha que estou esperando aqui? Depois de mais de 20 minutos, os dois chegaram ao restaurante. Quando subi as escadas, uma criança correu até mim. Para desviar, recuei e torci o pé. Quando estava prestes a cair, Yun-X estendeu a mão e me segurou. Respirei aliviado e ia agradecer. Mas vi Liu Hui e LSHY não muito longe. Elas também me viram. Mas eu ignorei as duas. Subi as escadas junto com Yun-X. Vendo minha reação, LSHY ficou incrédula. Aquele era seu marido, não é? Isso é uma nova estratégia para despertar seu interesse por ele. Um novo ardil para reconquistar a esposa? Liu Hui não respondeu. Disse calmamente, vamos. Quando elas chegaram à cabina, Shikin e Van Van já tinham chegado.
Shisu perguntou o que aconteceu para eles estarem tão felizes. Assunto de ações. Apenas encontrei uma pessoa bem interessante. Após o jantar, Liu Huin e Van Van voltaram para casa. Ao descer do carro, Van Van alegremente correu para o andar de cima. Corria enquanto chamava pelo papai. Liu Shn saiu da cozinha ao ouvir o barulho. O senhor ainda não voltou. Van Van ficou imediatamente desanimada. Ela foi para cima triste. Na manhã seguinte, Van Van acordou. Achava que ia comer o café da manhã que eu preparei. Mas, novamente, não viu o papai. Mãe, onde será que o papai foi? Liu Huin também não sabia, é claro. Queria saber, então ligou para perguntar. Quando saiu do trabalho à noite, recebi uma ligação da Van Van. Papai, quando você vai voltar para casa? Quero comer a costelinha agridoce que você fez. Para ser honesto, não quero ir lá. Eu esfreguei a testa, prestes a recusar. WNWN falou de novo. Mamãe saiu hoje. Estou tão entediada. Papai, volte logo, por favor. Meu olhar parou por um instante. Liu Hui foi em viagem a trabalho. Liu Hui está quase se divorciando, eu posso não me importar. Mas antes dos 18 anos da WNWN, ainda tenho responsabilidade de cuidar dela. Pensando nisso, aceitei e respondi. Nos 2 dias seguintes, fiquei lá. Na sexta-feira, a senhora Shilotaita ligou para me chamar para jantar em casa. Então levei a WNWN para a casa do Shi. No dia seguinte, quando acordei para chamar a WNWN, ela já tinha levantado e estava no banheiro se arrumando. Eu arrumava o pijama que ela havia tirado. De repente, o tablet da WNWN apitou. Era uma mensagem da Shisu, convidando-a para jantar juntas à noite. Eu olhei de relance e depois desviei o olhar. Peguei o pijama da WNWN e coloquei na máquina de lavar. Quando eu voltar, WNWN já estava segurando o tablet. Vendo eu pegar o tablet para trás. Evitar que eu veja as conversas dela com Shisu no tablet. Eu também não a desmascarei. Os bolinhos já estão prontos, vamos descer para tomar café da manhã. WNWN pulou alegremente da cama. Oba! Faz tempo que não como os bolinhos que o papai cozinha. Enquanto tomávamos café da manhã, a avó Shilotaita perguntou feliz. WNWN, o que você quer comer à noite? A vovó mandará alguém fazer para você. WNWN sabe que a avó Shilotaita também não gosta de Shisu. Ao ouvir isso, seus olhos escuros rodaram rapidamente. Vovó materna. Mamãe vai voltar hoje à noite. Eu quero voltar para casa para jantar. A avó Shilotaita ficou um pouco relutante. Mas nos últimos 2 anos, WNWN tem sido realmente muito apegada a Liu Hui. Ao ouvir isso, não pensou muito. Eu sabia que ela estava mentindo, mas não a desmascarei. Peguei um pouco de comida com os achis para a avó. Não se preocupe, eu fico aqui com você. WNWN me deixou para trás e foi procurar Shi. Ao ouvir o que eu disse agora, ela de repente respirou aliviada. Fingi que não vi e a ignorei, simplesmente a ultrapassei. Eu também entrei em contato com o mordomo de Liu Hui. Pedi para ele chamar alguém para buscar, ele não foi pessoalmente. Nos 2 dias seguintes, WNWN provavelmente foi se divertir loucamente com Shi Qin e os outros. Eles não entraram em contato comigo mais nenhuma vez. Na noite de segunda-feira, eu e Yeshin combinamos de jantar juntos. Enquanto isso, eu fui ao banheiro. E acabei encontrando Xiaohongju de novo. Fingi que não a vi e simplesmente passei por ela. Mas Xiaohongju parou, virou a cabeça e olhou para mim. Quando eu saí do banheiro, Xiaohongju ainda estava lá, na mesma posição, sem sair. Ao me ver sair, ela virou a cabeça e olhou para mim. Vem comer aqui com a gente? É verdade. Depois que eu falei, olhei para a mulher à minha frente com indiferença. Você acha que eu estou aqui para te perseguir de novo? Xiaohongju hesitou ao ouvir isso. Eu não quis dizer isso. Eu não sei quantos milhões ela tem. Nem quero saber. Depois de dizer isso, saí direto. Saindo do restaurante, Yeshin queria comprar um presente de aniversário para minha mãe. Eu o acompanhei até uma joalheria. Acabei de escolher um conjunto de colar de jade. De repente, alguém chamou meu nome. Vi um homem se aproximando de mim. Resumo. Você também veio encomendar joias? Olhei para ele e não respondi. Vendo minha atitude fria, Shili Hai ficou com a expressão sombria. Papai sabe que cometeu erros no passado. Mas você sabe que papai sempre teve um lugar para você no coração. Eu ouvi isso e imediatamente ri. De fato, você tem um lugar para mim no coração. Então por que deixou Shisu se aproximar da minha esposa? Como isso pode significar que você me tem no coração? Shili Hai franziu a testa e olhou para mim. Xiao Ao.
Papai pode entender seus sentimentos. Mas Xiaoqing e Huyan estão realmente apaixonados. Os sentimentos não podem ser forçados. Por que insistir? Sim, os sentimentos não podem ser forçados. Então, você achou que traição era algo natural na época. Agora ele é igualzinho à mãe. Ser amante e ainda por cima de forma descarada, né? Chile imediatamente escureceu a expressão. Quando você ficou tão extremada? Eu sou extremada. Quer que eu me divorcie da Liu Huyan agora mesmo? Assim, estaríamos apoiando Shisu, aí já não seria extremada. Nesse momento, Xianhufeng e SN Liao entraram. O que aconteceu com Li? Xianhufeng foi a primeira a me ver. Não é nada, né? Há quanto tempo? E você está cada vez mais bonito. Li olhou para Xianhufeng. Cunhada, por que vocês vieram? Vimos que o cunhado não voltou há tanto tempo. Então viemos dar uma olhada. San Liao viu a caixa de brocado que o dono da loja abriu ao lado. Olhou para mim e falou alto de propósito. Cunhado, esse é o presente que você escolheu para a tia? É o presente de casamento para o aniversário de casamento? Que lindo! Lá, Yexin ouviu isso. Basicamente já sabe os 5. A identidade dos 3 deles. Na verdade, são um bando de canalhas. Ele resmungou em voz baixa. Terminou a conta e me puxou para sair. Li me chamou. Xiuao, você e Xiuqin são irmãos, são família. Como o caso da Shangmo desta vez. Papai espera que isso nunca mais aconteça. Quase ri de nervoso. Você está tentando me provocar de propósito? Li suspirou sem jeito. Xiuqin é um gênio na área de inteligência artificial. Ele entrou na Shangmo para fazer algo importante. Depois, controle seu temperamento com Qin. Olhei nos olhos dele e não havia um pingo de calor. Já acabou de falar? Depois de falar, pode sair daqui. Li ficou muito desapontado ao ver que eu sou irredutível. Vamos embora. Depois de falar, pegou o presente personalizado e saiu. Yexin me olhou preocupado. Eu balancei a cabeça e disse calmamente que estou bem. Desde o momento em que Li e minha mãe se divorciaram. No meu coração, ele já não é mais meu pai. Só senti um nojinho inexplicável. Os dois foram para o estacionamento. Meu celular tocou antes de eu entrar no carro. Era uma ligação de Liu Hui. Eu hesitei por uns 2 ou 3 segundos antes de atender. A senhora idosa nos convidou para ir ao resort de águas termais amanhã. Você vai voltar à noite com um rosto. Vou mandar um carro para te buscar, você e WNWN. Não precisa dirigir, posso ir direto da empresa. Do outro lado da linha, WNWN estava fazendo charme. Papai, volte e vá comigo, por favor. O parque perto do resort de águas termais. É tão chato ir sozinho de carro. Eu hesitei, mas no fim não recusei. À noite, saí do trabalho na hora certa e fui para a mansão. WNWN já estava esperando no carro. Mas Liu Hui ainda não tinha voltado. Esperei mais de 20 minutos, mas ela não apareceu. Nesse momento, o mordomo correu até nós. A senhora disse que está ocupada e não pode voltar por enquanto. Ela pediu para que o senhor e a senhorita WNWN vão primeiro ao resort de águas termais. Ela vai chegar mais tarde. Eu realmente não me importo. Acenei com a cabeça e parti dirigindo. E Liu Hui disse que ela chegaria mais tarde. Mas naquela noite ela não apareceu. A senhora idosa e WNWN ficaram muito chateadas. Mas eu fiquei como se nada tivesse acontecido. Calmamente preparei chá para a senhora idosa. A senhora idosa estava de mau humor. Naquela noite, ela foi para a cama bem cedo. Na manhã seguinte, quando acordei, não havia ninguém ao meu lado. Não sabia para onde WNWN e a senhora idosa tinham ido. Perguntei e só então soube que na noite anterior pegou um pouco de vento e ficou resfriada. A febre ontem foi forte. Elas já tinham voltado para a velha casa antes de eu acordar. Por que não queriam me atrapalhar o descanso? A senhora também não mandou ninguém avisar imediatamente. WNWN estava entediada aqui. Logo de manhã, ela fez alguém acompanhá-la para descer a montanha e ir a outro lugar se divertir. Na verdade, mesmo se WNWN estivesse entediada aqui, ela também pode perfeitamente esperar até eu acordar para que eu a leve para passear. Agora sair silenciosamente provavelmente não é para não me acordar, mas porque Liu Huyan recebeu alguma notícia. Ela vai para lá se encontrar com Liu Huyan e Shiqin. Mas eu também não liguei para isso. Afinal, eu realmente aproveito meu tempo sozinho. Assim, posso ter mais tempo para fazer minhas próprias coisas. Na tarde de domingo, planejo jantar mais tarde e depois voltar para casa. Nesse momento, recebi uma ligação da senhora Liu. Xiaoao, de manhã, eu liguei para Huyan. Pedi para ela ir buscar você a Hot Spring Villa à noite.
Ela teve algum contato com você? Claro que não. Não foi só ela. WNWN também não entrou em contato comigo depois de sair escondida ontem. Mas se eu falar isso, vai complicar as coisas. Eu apenas respondi de forma indiferente. A senhora Liu ficou mais tranquila ao ouvir minha resposta. Depois de se preocuparem com a saúde da velha senhora Liu, os dois desligaram a chamada. Jantei na Hot Spring Villa. A senhora disse que Liu Huyan viria me buscar. Texto confuso, possivelmente erro de digitação. Liu Huyan ainda não apareceu. Eu não quero esperar mais. Pedi para o resort de águas termais arranjar um carro para me levar de volta. Assim que entrei no carro, o celular tocou de repente. Era uma chamada do Yeshen. Acontece que ele encontrou Shisu no jantar beneficente desta noite. Aconteceu que um rapaz xingou Shisu de ser amante que roubou sua noiva. Até começaram a brigar com ele. Parece que foi do lado do Shikin que aconteceu algo. Nesse momento, vi a transmissão ao vivo enviada por Yeshen. A câmera mostrava claramente um homem discutindo com Shikin. Logo em seguida, um copo de vinho tinto foi jogado diretamente no rosto de Shikin. Foi então que Liu Huyan apareceu. Ela tirou o casaco imediatamente. Depois pegou Shikin pela mão e saiu sem olhar para trás. Vendo isso, finalmente soube para onde certa mulher foi. Não é de se espantar que ela não tenha vindo me buscar no resort a noite toda. Parece que aconteceu alguma coisa com Shikin. Ela foi no meio do caminho para salvar a situação do Shikin e acabou me esquecendo. Eu também não me importei. Chegando em casa, tomei um banho e fui direto dormir. No dia seguinte, acordei e estava comendo. A ligação da WNWN acabou de chegar. Foi a WNWN que fugiu do Hot Springs Villa. Foi a primeira vez que ela me ligou depois. Na outra ponta da linha, a voz da garotinha soava um pouco insegura. Na manhã daquele dia, na Hot Springs Villa, ela atendeu ao telefone do tio Shikin. Disse que a mamãe saiu para brincar com ele. Perguntou se ela queria vir brincar com eles. Ela prontamente concordou. Aproveitando que eu não percebi, ela saiu escondida. Eles se divertiram muito. E só voltaram à cidade até a tarde de ontem. Na manhã seguinte, ao voltar para a escola, ela se lembrou de mim. Ela ficou um pouco insegura, preocupada que eu pudesse ficar bravo. Então me ligou. Mas felizmente meu pai não perguntou onde ela tinha estado. Apenas perguntou se ela tinha comido bem. Ela achou que o jeito do papai era bem bom. Assim, ela fica muito mais livre para fazer o que quiser. E eu realmente não planejava perguntar. Porque agora eu já não tenho mais interesse. A mãe e a filha vão para onde quiserem, não me interessa. Conversei com WNWN por um tempo sobre os estudos dela. Então, desliguei o telefone. V voltou ao escritório e 1x veio dirigindo de volta. Amanhã é a feira de tecnologia. Todos se encontram na empresa amanhã de manhã e partem juntos. Mas no dia seguinte, assim que saí de carro, o carro de repente quebrou. O carro de trás também colidiu, causando uma série de acidentes. Enquanto me desculpava, disquei para o resgate. Justo quando eu me perguntava como iria para a feira, Xiao Hongju de repente veio andando ao meu lado. Será que o carro quebrou? Fiquei surpresa por ela estar aqui. Depois de perceber, apenas assenti levemente. Primeiro liguei para 1x para contar a ela o que aconteceu aqui. Espere um momento, vou pedir alguém para te ajudar. Mas deve levar cerca de meia hora para chegar aí. Não tem problema, posso entrar mais tarde. Desde que não perca a feira, tudo bem. Depois de desligar, pensei em falar com os motoristas do carro de trás. Xiu Hongju de repente falou. Eu vou enviar alguém para ajudar você com as coisas daqui. Para onde você quiser ir, eu levo você. Eu fiquei surpreso e levantei a cabeça para olhar para ela. Mas por enquanto, parece que essa é a única solução. Só que nós duas nem nos conhecemos direito. E antes, até havia um preconceito da parte da Xiu Hongju contra mim. Durante o tempo no carro, fiquei em um silêncio constrangedor. Finalmente, depois de mais de 40 minutos, o carro chegou na porta da feira de tecnologia. Eu rapidamente abri a porta do carro. Agradeci educadamente e me virei para sair. Do outro lado, e 1x ficou um pouco surpresa ao me ver aparecer. Não aconteceu um acidente? Como você chegou tão rápido? Ela ficou ainda mais surpresa ao saber que foi Xiu Hongju quem me trouxe. Mas como se tivesse se lembrado de algo, ela se aproximou rapidamente e falou em tom baixo. Ainda bem que você conseguiu encontrar alguém para ajudar a tempo. Desta vez a professora também virá. Se a professora souber que você se atrasou, provavelmente. Eu entendi instantaneamente o que ela quis dizer. Nossa professora não se importa com o motivo do atraso de ninguém. Aos olhos dele, chegar atrasado significa falta de compromisso.
Pensando nisso, também respirei aliviado. Quando verificamos os ingressos e entramos no salão de exposições, já havia muita gente lá dentro. E 1x é bastante conhecida. Mal chegou, várias pessoas foram cumprimentá-la uma após a outra. Ela também me apresentou algumas conexões. Eu sorrindo e cumprimentando as pessoas estava de frente para a direção da entrada. Meu olhar coincidiu exatamente com o de Shikin e seu grupo que estavam entrando no salão. Uma refeição de pedra vegetariana. Ele não esperava que eu também estivesse aqui. Afinal, esta exposição é um grande evento de intercâmbio para elites da tecnologia. Cada vaga é extremamente valiosa. Mesmo para a família Shi, originalmente só havia 2 ingressos. Ainda por causa da confusão na noite do baile beneficente. Muitas pessoas no meio sabem que Shi Qin e Liu Huin têm uma relação complexa. Ao saber que Shi Qin e os outros estavam faltando um ingresso, na noite anterior, mandaram alguém entregar os ingressos da exposição para eles. Shi Qin estava prestes a se aproximar para falar, quando várias pessoas começaram a se aproximar deles. Sorrindo, trocou cumprimentos com Shi Qin e alguns outros. O Tan do meu lado viu isso e apontou na direção dos membros da família Shi. Aquele lado, toda a família Shi sabe, certo? O jovem mestre Shi tem uma relação muito próxima com Liu Hui. Aqueles eram todos pessoas tentando se aproximar para puxar assunto. Ao ouvir isso, 1x ficou um pouco confusa. Parece que o Tan não gosta dos membros da família Shi. Não é que ele não goste deles. O garoto que teve um desentendimento com Shi Qin naquele dia é filho de um velho amigo meu. A noiva dele andava bem próxima de Shi Qin há 2 anos. Chegou ao ponto de ela querer desfazer o noivado com ele. Mas depois ouvi dizer que Shi conheceu Liu Hui. E então não teve mais contato com a noiva. Mas o que realmente irrita o Tan não é essa história antiga. E sim a confusão que aconteceu ontem à noite. Agora na internet ninguém sabe a verdade dos fatos. Todos estão xingando o FNG e o online. Isso deixou tão irritado que ele chorou. E 1x e eu ouvimos e ficamos sem saber o que dizer por um momento. Nesse momento, 1x de repente apontou para a porta. Na verdade, Liu Huin e LSHY também chegaram ao local. Liu Huin imediatamente foi até o lado de Shi Qin. As pessoas ao redor os cercaram no meio. Parecia que eles eram um casal legítimo e aberto. Eu apenas olhei de relance e desviei o olhar. Mas 1x observava com muita frieza. Você realmente não vai cumprimentá-los? Eu e Liu Huin ainda não nos divorciamos. Se eu revelar minha identidade, vamos ver qual será a reação de Liu Huin e Shi Qin naquele momento. Eu entendo o que ela quer dizer. Balancei a cabeça, recusando. Primeiro, não há necessidade. Segundo, se pressionar Liu Huin demais, receio que ela exponha publicamente o plano que eu tive contra ela na época. Embora eu não tenha feito aquilo, eu não tenho provas para me defender. Naquele momento, quem ficará em uma situação embaraçosa serei eu. Pensando nisso, desviei o olhar e me afastei. Não se importar mais com as coisas do lado de Liu Hui. De repente, todo o local ficou em silêncio por um instante. Só se viu, neste momento, alguém parado no centro do palco. Um homem de meia idade, mas com aparência jovem. Este é NZHZH, um grande nome mundialmente famoso no campo da inteligência artificial. Primeiro, ele fez uma breve resumo e reconhecimento das exposições presentes. Depois, respondeu a algumas dúvidas levantadas pelos funcionários das empresas na plateia. Após mais de meia hora, NZHZH desceu do palco. Quando passou ao lado de Liu Huin, a mulher se levantou. Senhor Nan, quanto tempo? Sim, Liu Huin e NZHZH já tinham se encontrado antes. Muitos anos atrás. Mas NZHZH apenas estendeu a mão com expressão fria. De fato, faz muito tempo que não nos vemos. Shi Qin também estendeu a mão querendo conversar mais um pouco. Mas NZHZH olhou para ela. Apertou a mão dela e então se sentou. Liu Hui sentou-se ao lado direito de NZHZH. Shi Qin, por sua vez, queria conversar com NZHZH. Só que entre eles havia Liu Hui, então não era conveniente. Ele ficou um pouco surpreso ao ver que Liu Hui não tomou a iniciativa de falar com a outra pessoa. Você já teve algum desentendimento com o Sr. Nan antes? Liu Hui sorriu e assentiu. Só que foi antes. Shisu ficou surpresa e achou que tinha ouvido errado. Isso mostrava que Liu Hui não queria falar mais sobre o assunto. Shi Qin então não insistiu em perguntar mais. Não se sabe quanto tempo passou, mas a conferência finalmente acabou. Após conversar um pouco com todos, NZHZH, depois de conversar com todos por um tempo, ele disse que tinha que ir embora primeiro. E neste momento, estávamos conversando com representantes de outras empresas, com seus técnicos.
Eu e Yunxi não ficamos competindo para falar com Nan Zixi, como os demais fizeram. Afinal, não precisávamos. Não demorou muito até Nan Zixi sair. E Yunxi recebeu a notícia logo depois. Os dois saíram da sala de exibição e encontraram Nan Zixi no estacionamento. Neste momento, Nan Zixi estava ao lado do carro, com uma expressão fria. Eu vi as suas exibições. Há 3 anos e vocês ainda têm esse nível? Yunxi rapidamente tentou explicar que já estão preparando uma nova linha de produtos. Devem estar prontos para o próximo ano. Nan Zixi respondeu com um som frio de concordância. Antes de ficarem prontos, não precisam vir me ver novamente. E me envie uma avaliação do evento esta noite. Os dois entenderam instantaneamente que se referia a um resumo técnico do evento de hoje. Pensando nisso, Yunxi rapidamente falou que deve ser difícil para o professor fazer isso a noite toda. 1 mês está bom? Nan Zixi não falou nada, apenas nos olhou. Yunxi sentiu o couro cabeludo formigar por causa do olhar. Entendi, garanto que a missão será cumprida. Falando nisso, isso basicamente anunciou que entre mestre e aluno, a conversa pública terminou aqui. Nesse momento, Nan Zixi olhou para mim. Eu imediatamente fiquei tenso. Estava prestes a dizer algo. Olha só que esposa você arrumou. Nan Zixi me lançou um olhar de lado. Falou friamente, então virou as costas e foi embora. Eu fiquei atônito. Será que eles falaram algo antes? Eu vi Nan Zixi e o Huyan conversando antes, mas não ouvi o que disseram, pois estavam muito longe. Como não entendi, desisti. Virei e voltei para o salão de exposições para continuar minha conversa com os colegas. Shi Qin e os outros também não tinham ido embora. Antes, na joalheria, havia poucas pessoas. Pouca gente o conhecia. Shi Lihai me viu e veio cumprimentar espontaneamente. Ele se referiu a si mesmo como pai e disse que se importa comigo. Mas em uma ocasião como esta, não apareceu. Ele veio até mim e demonstrou interesse. Eu também sei por quê. Como pai, sempre quis que eles se entendessem bem. E Shi Lihai não quer ter qualquer ligação comigo em uma ocasião assim. Mas ele não consegue deixar de querer conhecer Yunxi. Então, aproveitando que eu fui ao banheiro, Shi Qin e ele se aproximaram de Yunxi. Olá, Yun. Eu sou Shi Lihai, pai de Xiao Ao e Xiao Qin. Depois, ele olhou para Shi Su. Xiao Ao tem um temperamento um pouco impulsivo. Há um mal-entendido entre ele e Xiao Qin. Como pai, sempre desejei que eles se entendessem bem. Mas, Xiao Ao não queria ouvir. Apesar disso, fico feliz que ele tenha conhecido um jovem talentoso como você. Como pai, também estou muito feliz por ele. Ouvi dizer que ele foi trabalhar na sua empresa. Gostaria que você cuidasse bem dele daqui para frente. Parece mesmo que você se importa comigo. Se Yunxi não soubesse tudo sobre o meu passado, realmente poderia acreditar no que ele diz. Senhor Shi, você está sendo cortês. Xiao Ao é muito excelente. Ter-te-amo conosco é uma bênção para nós. Shi Lihai e Shi Qin acham que Yunxi está apenas sendo educado. Com o meu currículo, não posso ajudar muito Yunxi. Mas naturalmente, Shi Lihai não disse isso em voz alta. Yun-he, você já deve saber da situação do Xiao Qin. Ele sempre teve muito interesse em Coap. Então ele realmente espera ter a chance de trabalhar na Tianmu. Yunxi continuou sorrindo e balançando a cabeça. Senhor Shi é realmente muito talentoso. Só que Xiao Ao é meu amigo. Na verdade, Shi Qin não se importa com isso agora. Ela só não quer se desentender com Yunxi. Afinal, com o arranjo de Liu Huyan, em breve ela poderá se encontrar com Nan Zixi. Quanto ao Coap, ele não se preocupa em ter oportunidades para aprender. Ele até pode ter a oportunidade de se tornar discípulo júnior de Yunxi. Pensando nisso, ele também mantém um sorriso e educadamente. Eu entendo e não vou forçar nada. Não é só isso. Falando sorrindo. De longe parecia estar tendo uma conversa agradável. Saí do banheiro e parei ao ver os passos. Eu entendi qual era o objetivo do pai e da filha. Mas não fui perguntar na hora. Esperei até que Shi Qin terminasse de falar. Aproximei-me e saímos juntos da exposição para casa. Quando cheguei em casa, o celular tocou. Peguei o celular e vi que era um número desconhecido. Olá, com quem eu falo? Sou Xiao Hongil. Seu carro já foi resolvido por alguém para você. Você pode vir buscá-lo mais tarde. Fiquei surpreso e me sentei de repente na cama. Hoje eu realmente estive muito ocupado. Se não fosse pelo contato do Xiao Hongil, eu teria esquecido completamente o que aconteceu esta manhã. Vendo que eu não falava, Xiao Hongil continuou. Se você estiver ocupado, posso mandar alguém levar seu carro de volta para você. Rejeitei automaticamente. Não precisa se incomodar. Eu mesmo vou buscar. Minha recusa direta deixou a outra pessoa em silêncio.
Só depois de um tempo disse que enviaria as informações de contato. No dia seguinte, peguei meu carro de volta seguindo o endereço. Depois, dirigi para o trabalho como de costume. Porque recentemente Timo assinou 2 grandes projetos. Então, na sexta-feira, Yunchi organizou uma reunião de equipe. O local escolhido foi um banho termal. Fiquei surpreso ao receber a notícia. Yunchi parecia um pouco confusa. O que aconteceu? Você não quer ir ao banho termal? Neguei com a cabeça sem dizer nada. Só lembrei da vez em que fui deixado para trás no banho termal. Agora, pensando, parece que foi ontem. Mas, na verdade, já se passaram quase 15 dias. Desta vez, a empresa escolheu um resort com banho termal. Vestindo um roupão, fui ao banho termal. Nem um minuto depois de entrar na água, vi um garotinho agachado ao lado do banho termal. Curioso, estendeu a mão para dentro da água. No momento seguinte, ouvi um splash. A menina caiu direto na água. Porque o menino era muito baixo, a água era um pouco profunda para ele. Ele só podia bater na água continuamente, pedindo ajuda. Eu rapidamente me levantei e fui até lá. Tirei ele da água e o segurei no colo. O menino abraçou meu pescoço, chorando e tossindo sem parar. Eu bati nas costas dele para consolá-lo. Depois levei-o para procurar o funcionário. Mas assim que saímos da porta, vimos Xiao Hongil não muito longe. O menino no colo começou a chorar e gritar tia. E estendeu a mão para Xiao Hongil. Ela rapidamente avançou e pegou o menino. Só então percebeu que seu sobrinho Momo estava todo molhado. Ela fez uma pausa e olhou para mim. O que aconteceu? Eu também não esperava que fosse alguém conhecido. Que coincidência. Rápido expliquei que ele caiu na piscina. Eu vi e o peguei no colo. Vamos trocar suas roupas para ele não ficar resfriado. Xiao Hongil assentiu. Ela olhou para mim como se quisesse dizer algo. Mas o sobrinho pequeno ficou abraçado nela, chorando sem parar. Xiao Hongil só pôde agradecer e depois entrou no elevador carregando o menino. Como não era mais meu problema, eu voltei para continuar no banho quente. Depois do banho quente, troquei de roupa e fui para a área de buffet comer algo. Ainda não tinha terminado de comer. Xiao Hongil apareceu na minha frente, segurando a mão do sobrinho pequeno. Podemos sentar aqui? Na verdade, eu não queria ter muito contato com ela. Mas ela, afinal, me ajudou. E agora que ela disse assim, só pude concordar com a cabeça. Xiao Hongil sentou com a comida e a criança. Momo começou a comer calmamente aos poucos. Xiao Hongil sorriu e olhou para o menino. Foi esse tio aqui que salvou o Momo. Diga obrigado a esse tio. Momo lambeu o bolo no garfo com a pontinha da língua. Levantou o olhar e me olhou. Sussurrou um obrigado ao tio. Foi aí que entendi. Afinal, era para a criança vir agradecer a mim. Sorriu e respondeu gentilmente que não precisava agradecer. Ao realizar seu objetivo, Xiao Hongil também retirou seu olhar. Depois de comer um pouco, olhou para Duan. Veio sozinho? Foi com colegas de equipe na atividade de integração da empresa. Xiao Hongil não sabe que já pedi demissão do grupo Liu. Então, ela pensa que a Liu Group também está aqui para a atividade. Ela hesitou um pouco e respondeu. Agora entendi. Nesse momento, Yunchi notou e me fez um gesto com a mão. Eu já não queria ter muitas relações com as pessoas ao lado de Liu Huyan, das quais estavam muito próximas. Ao ver Yunchi, rapidamente aproveitei para partir. Muito obrigado pelo que aconteceu na última vez. Tenho que ir embora agora. Comam lentamente. Liu Huyan, na verdade, consegue perceber minha sensação de desconforto ao estar diante dela. E também percebe que, antes, eu estava bem mais apaixonado por ela. Mas também pensei que estava na pista de corrida. Isso foi causado pela conversa desagradável daquela vez. Ao me ver querendo sair, ela não pensou muito. Ela também assentiu, sem insistir. Yunchi ficou um pouco surpresa ao ver Xiao Hongil. Ela o recebeu calorosamente. Além disso, vocês não são pouco próximos? Por que estão sentados juntos? Pouco antes, o sobrinho dela caiu na piscina termal e eu o vi e o resgatei. Ela trouxe alguém para agradecer. Ao ouvir isso, Yunchi não perguntou mais nada. Virou-os e saíram juntos do restaurante. Quando voltei ao quarto, estava pensando em ler um pouco na varanda. Mas de repente o telefone tocou. Era, surpreendentemente, uma ligação de Liu Huyan. Mas geralmente ela só me contacta quando há algo importante. Eu pensei e atendi. Com um tom frio, disse alô. A avó disse para eu voltar para jantar amanhã à noite. Eu fiquei surpreso. Tá, entendi. Quando terminei de falar, do outro lado, desligaram o telefone imediatamente, sem hesitar. Eu não dei importância também. Deixe o celular de lado e acalmeze para continuar lendo o livro. Na manhã seguinte,
Levantei e fui correr um pouco na academia do hotel. Depois de descansar um pouco, fui para a piscina termal para relaxar um pouco. Nesse momento, um homem de 40 ou 50 anos veio puxando Momo pela mão. Entrou segurando a mão de Momo. O homem que eu vi ontem parece ser a babá que a família Xiao contratou para cuidar do Momo. Ontem, justamente porque ele recebeu uma ligação urgente. Por um momento, eu me distraí e não percebi que o Momo tinha desaparecido. Se não fosse por ontem, eu teria frase incompleta. As consequências de não salvar a pessoa seriam inimagináveis. Agora vejo a outra parte apressadamente agradecendo. Eu sorrio e digo de nada. Eu achava que com a experiência de ontem, Momo não teria coragem em curto prazo. A letra T pode estar incompleta ou representar algo específico. Mas talvez Xiao Hongji o tenha ajudado a superar o medo. Momo abraçou a boia em seu corpo. Após testar com os pés, ele desceu lentamente. Depois de um tempo, ele remou na minha direção com as pernas. Chamou baixinho tio. Virei a cabeça e perguntei por que ele ainda, frase incompleta. Momo, no entanto, não falou nada. Rodeou-me alegremente, andando de um lado para o outro. Mais tarde, na atividade da empresa, eu teria que sair. Antes de sair, também me despedi do Momo. Mas Momo abriu os braços para mim. Tio, me pega. Então tive que estender a mão e pegar ele no colo. Depois de vestir um roupão seco e confortável, peguei ele no colo de novo e fomos para o elevador, pensando que, ao chegar no andar, nos separaríamos. Mas, enquanto esperávamos o elevador, Xiao Hongji apareceu. Ela veio até nós e estendeu a mão querendo pegar o sobrinho no colo. Mas Momo não queria me soltar. Porém, ao mesmo tempo, queria que Xiao Hongji o pegasse. No final, estendeu um braço. E quando Xiao Hongji o pegou assim, acabou puxando meu roupão e abrindo-o. Meu rosto ficou vermelho. Instantaneamente fiquei muito constrangido. Puxei de volta a gola que Momo estava agarrando. Quando Xiao Hongji o percebeu, rapidamente virou-se e desviou o olhar. A babá ao lado ficou extremamente constrangida. Apressou-se para me ajudar a arrumar as roupas. Depois de ajeitar minhas roupas, ainda parecia um pouco desconfortável. Tenho outros compromissos, então vou indo antes. Só então Xiao Hongji se virou e pediu desculpas. Momo também sabia que havia feito algo errado. Achava que não me incomodaria. Vendo meus olhos marejados, ele se desculpou baixinho por iniciativa própria. Eu sabia que ele não fez de propósito, então não podia ser muito duro com ele. Relação. Tio sabe que você não fez de propósito. Após falar isso, dei um sorriso leve. Acenei para Momo e me virei para entrar no elevador. Porque vou almoçar na casa da família Liu. Por volta das 16 horas, eu já me preparava para sair mais cedo. Yun-Shi me acompanhou até o estacionamento. Dirija com cuidado. Enquanto falávamos, um carro se aproximou lentamente da nossa direção. A janela traseira estava sendo abaixada. Momo esticou a cabecinha para fora e acenou para mim. Tio, até logo. Sorri levemente e também disse adeus para ele. Assim que terminou de falar, vi Xiao Hongji olhando para mim. Hesitei por um momento e então acenei para ela, como uma forma de cumprimento. Xiao Hongji lançou um olhar para o meu lado. Para Yun-Shi, depois desviou o olhar, observando o carro dela se afastar. Yun-Shi tocou o queixo. Porque sinto que o olhar de Xiao Hongji para mim tinha um pouco de avaliação. Eu não dei muita importância. Por que ela me avaliaria assim? Será que é porque me viu muito próxima de você? Pensou que nossa relação fosse ambígua? Por isso estaria prestando mais atenção em mim por causa de Liu Huyan? Ouvi que o sorriso dela ficou um pouco mais fraco. Fique tranquilo, definitivamente não é por isso. Xiao Hongji e as outras também têm uma boa relação com Shi Qin. É óbvio que elas preferem que Liu Huyan fique com Shi Qin. Se o próprio tivesse um novo amor, elas provavelmente ficariam felizes. Quando cheguei à antiga residência, já estava completamente escuro. A senhora Liu, ao saber do meu retorno, saiu pessoalmente para me receber. Quando viu que eu estava sozinho, a senhora idosa hesitou no sorriso. E Van Van? Não é raro Liu Huyan não voltar no mesmo carro que eu. Mas normalmente Van Van volta comigo, não é? Como eu saberia onde Van Van está? Desde que nos separamos há meses. E nunca mais entrou em contato comigo. Eu nem me dei ao trabalho de ligar para perguntar. Pensando nisso, sorri e voltei a dirigir. Eles devem chegar a qualquer momento. A senhora achava que eu sabia o itinerário de Liu Huyan e não perguntou mais. Mas já passava das 7h30. E ainda não havia sinal de Liu Huyan e Van Van. Ela estava com a expressão preocupada. Xiao Ao, liga para pressionar eles. Eu não tive escolha e peguei o celular para ligar para Liu Huyan. Do outro lado, já sabiam o motivo da minha ligação e começaram a falar primeiro.
Chegaremos em 20 minutos. Eu estava prestes a falar, quando a voz de Vanva entrou pelo telefone até meus ouvidos. Tchau tio Kim chitou. Elas realmente estavam com Shikin. Eu estava prestes a desligar o telefone. Mas Liu Huyan foi mais rápida do que eu. 20 minutos depois, Liu Huyan e os outros voltaram. A senhora idosa não olhou para Liu Huyan. Acenou para Vanvan com ternura. Vanvan sorriu e correu em direção à senhora. Depois de ser abraçada e ter a cabeça acariciada pela senhora, ela veio até mim e chamou papai. Eu respondi com e abracei Vanvan. Senti um leve cheiro de perfume masculino Shizu na roupa dela. Eu queria dizer isso, mas apenas a afastei suavemente. Liu Huyan sentou-se ao lado da senhora. Entregou um caixa para a senhora. Um presente de desculpas. A senhora sabia que ela estava se desculpando pela última vez na fonte termal, por não ter ido ao resort como combinado. Ela sabia que Liu Huyan tinha preparado um presente para a senhora. E o Xiaoao? Liu Huyan sorriu levemente, não disse nada e me lançou um olhar. Mas foi apenas um olhar simples. Não havia outras emoções envolvidas. Eu não me importei e disse com um sorriso leve: Vovó, a comida está esfriando. Sua expressão não mudou apesar de eu ter falado em sua defesa. A senhora idosa achou que eu estava mudando de assunto, que eu não queria que ela continuasse falando sobre Liu Huyan. Afinal, Liu Huyan me ignorava antes. A senhora não gostou e me ajudou a repreender Liu Huyan. Eu sempre acabava defendendo Liu Huyan. Olhando para a senhora, suspirei sem jeito. Você só sabe ficar do lado dela. Eu apenas sorri sem explicar. Liu Huyan também estava com uma expressão fria. A expressão no rosto dela não mudou, mesmo eu tendo ajudado. A senhora levantou-se e segurou a mão de Vanvan. Vanvan também não se sentava para comer junto com a bisavó há muito tempo. Que tal você comer com a bisavó daqui a pouco? Depois, ela lançou um olhar para Liu Huyan. O significado era óbvio. Eu sei que a senhora está de novo tentando juntar ela e Liu Huyan. Mas eu não vi nenhuma reação de Liu Huyan. E segui a senhora diretamente para a sala de jantar. Quando me sentei em frente à senhora e Vanvan, com o canto do olho vi Liu Huyan puxar a cadeira ao meu lado e sentar-se ao meu lado. Mas durante a refeição, as duas trocaram alguns olhares e a senhora só pôde suspirar impotente. Passava das 9 e a senhora Liu estava cansada. Ela acenou e nos mandou subir para descansar. Vanvan me observava quieto enquanto eu secava seu cabelo. E de repente percebeu que papai parecia não gostar mais de falar ultimamente. Antes, papai sempre encontrava muitos assuntos para conversar com ela. Vendo Vanvan olhando para mim pensativa, perguntei o que havia. Vanvan balançou a cabeça, dizendo que não era nada. Deve ser ela que está pensando demais. Talvez papai tenha algo na cabeça e não queira falar. Depois de secar o cabelo, Vanvan deu uma volta na cama à noite. Papai, você vai dormir comigo esta noite também? Eu fiquei surpreso, fiquei sem palavras. Vanvan quer que o papai durma com você? Eu posso, sim. Mas parece que o papai não fica com a mamãe há muito tempo. Papai, você não vai dormir com a mamãe? Eu volto daqui a pouco. Ainda não saiu a certidão de divórcio entre eu e Liu Huyan. Se Vanvan não tivesse me pedido para ficar, e eu tivesse ficado aqui com ela, provavelmente a avó ficaria toda agitada quando soubesse. Quando voltei para o quarto, a luz estava acesa. Liu Huyan estava sentada ao lado, mexendo no computador, não sei do que ela está ocupada. Eu desviei o olhar, e fui direto ao guarda-roupa, troquei de roupa e coloquei o pijama. Depois, voltei à cabeceira, sentei e comecei a ler um livro. Até quase a madrugada, eu fiquei cansado. Coloquei o livro de lado, apaguei a luz da minha cabeceira e me deitei para dormir. Esta noite dormi muito bem. Sentir o edredom quente e aconchegante era muito confortável. Acordei semi-tossindo de manhã e estava prestes a levantar, mas percebi que provavelmente estava abraçando alguém. Quando consegui entender o que estava acontecendo, minha consciência ficou imediatamente clara. Lembro que antes de dormir, eu me deitei de forma consciente perto da cama. Normalmente, haveria espaço no meio, a menos que Liu Huyan já estivesse acostumada a abraçar Shigogo há muito tempo. Na noite passada, em um sono meio turvo, que eu pensava que era Shisu que tinha me abraçado. Ao pensar nisso, mexi meu corpo. Queria sair do abraço dela. Mas no próximo instante, ela apertou meu corpo um pouco mais. Então, um beijo caiu na minha testa. Vou dormir mais um pouco. Agora estou convencido. Liu Huyan a confundia com Shikin. Afinal, eles estavam casados há tantos anos e nunca trocaram um beijo de bom dia. Olhei para ela, escondendo a amargura no coração. Respirei fundo uma vez. Lentamente me afastei do seu abraço.
Talvez eu tenha abraçado com muita força. Mesmo um movimento leve acordou Liu Huiyan. Liu Huiyan talvez tenha percebido que abraçou a pessoa errada. Ela hesitou e soltou as mãos que me seguravam. Eu não olhei para ela novamente. Me levantei até a beira da cama, calcei os chinelos e fui ao banheiro. Espera enquanto eu lavo. Liu Huiyan ainda estava vestindo pijama, falando ao telefone no fim do corredor. Eu só olhei uma vez. Depois desviei o olhar e fui para o andar. A senhora idosa e Van Van já estavam esperando lá embaixo. Já que todos estavam acordados, vamos tomar o café da manhã primeiro. Mal terminei de falar. Liu Huiyan também desceu. Sentou-se ao meu lado como sempre. Lembrando do que aconteceu esta manhã, afastei-me um pouco dela. Van Van olhou para Liu Huiyan como se tivesse se lembrado de algo. Mamãe também gosta de dormir abraçada com o papai? Eu estava bebendo sopa com macarrão. Ao ouvir isso, engasguei diretamente. A senhora idosa ficou muito feliz ao ouvir. Por que Van Van disse isso? Quando acordei há pouco para procurar o papai, descobri que o papai estava nos braços da mamãe. A senhora idosa sorriu. Ela deu um longo ó de repente entendendo tudo. Olhou de forma provocativa para mim e Liu Huiyan. Liu Huiyan não falou nada o tempo todo. Mas minha expressão ficou ainda mais estranha. Porque eu sabia que a pessoa que Liu Huiyan queria abraçar nem era ela mesma. A senhora idosa provavelmente sentiu que seu objetivo foi alcançado. Depois de comer, despediu-se de algumas pessoas e voltou para a casa antiga. Eu, vendo isso, também disse que tinha trabalho e precisava ir. Van Van, lembre-se de frequentar bem as aulas. Se precisar, ligue para o papai. Van Van ficou um pouco infeliz e fez bico. Não teve jeito, só pôde dizer tudo bem. Nos dias seguintes, continuei indo e voltando do trabalho normalmente em Changmu. Até a aula de sexta-feira. Eu estava pensando em comer algo gostoso. Ligação da Van Van chegando. Mamãe não está em casa aos sábados e domingos. Papai, quando você vai voltar? Ou seja, eu tenho que cuidar dela aos sábados e domingos. Nos últimos 2 anos, a Liu Huiyan tem cuidado mais da Van Van. Além disso, minha filha ainda não completou 18 anos. Então, não importa os planos da Liu Huiyan agora. Já que ela está ocupada, eu tenho a responsabilidade de cuidar da Van Van. Por coincidência, nós duas não cavalgamos há muito tempo. Depois de confirmar que Van Van também queria ir. No terceiro dia, levei minha filha ao Aras. Chegando ao Aras, troquei de roupa e saí. Ouvi a Van Van, de costas para mim, falando animada. Minha mãe e também um tio meu. Eles são super bons em cavalgar. Pena que eles não puderam vir comigo hoje. Eu fiquei parado na porta, sem atrapalhar o entusiasmo dela em conversar com as pessoas. Mas o treinador me viu e se levantou. Senhor Shi, eu vou buscar outra pessoa. Eu assenti sem recusar. Na verdade, eu sei montar a cavalo. Só que antes meu foco sempre estava na Van Van. Eu mesmo quase não montava. Pedi ao treinador para me ensinar uma vez. Então peguei a rédea sozinho. Com um chicote, dei uma chicotada. Assim que sentei no cavalo branco, ele relinchou e saiu correndo. Depois de dar várias voltas, pedi para parar e procurar a Van Van. A mais de 10 metros da Van Van. De repente, parei de andar. E eram Liu Huiyan e Shi Su. Surpreendentemente, eles também tinham vindo. Van Van felizmente abraçou a perna de Shi Su. Os três parecem estar conversando. Dá para perceber que o clima é bom. Depois, Van Van e Shi Su montaram uma cavalo juntos. Van Van na frente, Shi Qin atrás. E Liu Huiyan também subiu. As duas cavalgadas lado a lado, caminhando devagar. Os três estavam conversando e rindo durante a montaria. De longe, parecia uma família de 3 pessoas. Olhei e retirei o olhar, depois virei as costas e fui embora. Tomei um gole de água e esperei um pouco mais sentado. Ligou o telefone de Liu Huiyan. Eu também estou aqui perto do Aras. Eu vou cuidar da Van Van. Eu disse oi e desliguei o telefone. Aqui, fiquei esperando justamente por essa ligação. Agora ficou claro para onde Van Van foi. Eu me virei e parti. Ao sair do Aras de carro, percebi. Além de voltar para casa, não sabia exatamente para onde ir. Justo quando pensei nisso, passei por um parque de áreas úmidas. Olhando para o céu cheio de pipas, eu virei o volante e entrei lá dentro com o carro. O vento no parque estava perfeito, mas todos vieram em grupos. Eu, sozinho, parecia um pouco deslocado. Em pé na barraca, pensando se deveria ou não comprar uma pipa para brincar. De repente, uma mãozinha segurou meu dedo e balançou. Tio marca registrada. Ouvi a voz e olhei para quem vinha. Era Momo. Xiao Rongiu, atrás de mim, hesitou ao me ver. Você também trouxe a Van Van para vir brincar juntos? Eu baixei os olhos,
com uma voz tranquila. Eu vim sozinho. Ah! Xiao Hongil parece ter entendido algo também. Por um momento, ficamos em silêncio. Pensei que eu e Xiao Hongil também não éramos muito próximos. Estava pensando em sair. Momo olhou para mim rapidamente e falou: além disso, agora eu não quero ficar sozinho. Ah! Ao ouvir isso, não recusei mais. Eu sorri e recusei ao falar: não, obrigado. Tia ainda tem algo a fazer. Vamos juntos, somos só nós dois também. Depois de falar, parece entender o que estou pensando. Eu estou olhando de lado, não vou interromper vocês. Pode me considerar como uma companhia adicional para o Momo. Na verdade, eu realmente gosto do Momo. Além disso, agora eu não quero ficar sozinho. Ao ouvir isso, não recusei mais. Depois, eu comecei a brincar com o Momo. Xiao Hongil estava assistindo de um pouco mais longe, realmente não participou. Ficamos cansados de soltar pipa. Então, eu e o Momo ficamos sentados à beira do lago pescando. Muito rápido chegou o meio-dia. Xiao Hongil sugeriu comer em um pequeno restaurante ao lado. Eu relaxei por 1 ou 2 horas e me senti muito melhor. Também não recusei a proposta dela. Durante a refeição, na maior parte do tempo eu estava conversando com o Momo. Xiao Hongil, ao ver que estávamos nos dando bem, não interrompeu. Apenas colocou os pratos que gostamos na nossa frente. Depois de um tempo, o celular de Xiao Hongil tocou. Era Li Xia ligando. A mulher se afastou um pouco e atendeu. O que aconteceu? Já comeu? Meu amigo acabou de me trazer frutos do mar frescos. Quer vir aqui comer um pouco? Liu Huyan e os outros também vão vir. Xiao Hongil olhou para mim e Momo. Eu estou comendo, fica para a próxima. Então, tem planos para a noite? À noite vai ter uma festa num cruzeiro aqui perto. Liu Huyan e os outros confirmaram que vão participar. Por que você não traz aquele seu pequeno sobrinho? Xiao Hongil recusou novamente. Ele tem medo de estranhos. Há muitas pessoas no navio de cruzeiro, temo que ela se sinta desconfortável. Mas Li Xia não deu a ela a chance de recusar. Não tem problema, Van Van também estará lá, devem conseguir brincar juntos. Combinado, não esqueça de passar aqui. Após dizer isso, Li Xia foi a primeira a desligar. Só pude olhar para o celular com uma expressão de impotência. Depois de comer, eu e Momo fomos correr atrás das borboletas e andar de bicicleta. Só paramos quando ficamos cansados. Momo ficou com sono e adormeceu. Eu também queria descansar em casa, então dirigi para sair. Um tempo depois, Momo acordou e não me viu. Franziu a testa e falou: onde está o tio? Ao ouvir que eu tinha voltado para casa, Momo só pôde soltar um som desapontado. Às 7 da noite, Xiao Hongil embarcou no iate pontualmente. Ao vê-la, Li Xia acenou para ela. Deve ser este garotinho bonito que é o Momo. Olá, Momo. Eu sou a tia Li, amiga da sua tia materna. Li Xia acabou de se apresentar. Xiqin também segurava a mão de Van Van e veio até aqui. Ouvi dizer que Momo tem medo de estranhos. Depois de se apresentar, Van Van estendeu a mão espontaneamente. Lá tem muitas crianças. Quer ir brincar comigo lá? Momo olhou para Xiao Hongil. Depois que ela sentiu, tomou coragem e seguiu Van Van. As duas crianças sentaram-se ao lado para comer. Quando Xiqin comia algo gostoso, também compartilhava com Van Van. Van Van aceitou feliz. Obrigada, tio Xiqin. Momo levantou a cabeça, olhando confusa para Shisu. Van Van, esse tio não é seu pai? De repente, o ambiente ficou silencioso. Van Van parou e balançou a cabeça. Não é isso. Momo perguntou cautelosamente. Então você também não tem pai? Van Van logo balançou a cabeça. Não, eu tenho pai. Dizendo isso, ela rapidamente mudou de assunto. Levaram Momo para coletar lembranças do cruzeiro. Momo gostou muito de um dos chaveiros de cristal. Os dois foram totalmente escolhidos por ele. Na verdade, a Van também gostou bastante. Momo, você pode me dar um? Quero presenteá-lo ao tio Xiqin. Momo ficou um pouco relutante em deixar. Também quero presentear um tio com algo. Hoje minha tia e meu tio me acompanharam e brincaram comigo no parque por bastante tempo. O tio é muito bonito. Ele certamente vai gostar deste cristal. Quando alguns adultos ouviram isso, imediatamente olharam para Xiao Hongil. Quando aconteceu isso? Por que vocês não nos disseram nada? Certo, Liu Huyan? Liu Huyan sorriu enquanto olhava para Xiao Hongil. Quero ouvir o que ela vai dizer. Xiao Hongil manteve uma expressão calma. Foi apenas um encontro casual. Li Xia de repente pareceu lembrar de algo. Então, o almoço também foi com eles? Eu sabia. Como você consegue cuidar das crianças tão facilmente? Então, ele tem um ajudante. Xiao Hongil ficou sem falar nada agora.
Liu Huyan olhou para ela e confirmou de uma vez. Você gosta dela? Xiao Hongil ficou meio paralisada. Abriu a boca, mas no final não conseguiu refutar. Li Shi inicialmente só estava brincando. Nunca imaginei que fosse realmente assim. Força financeira. Então, qual é o nome desse tio? Por que você não trouxe ela para nos apresentar? Ao ver que Xiao Hongil não falava, Li Xia sorriu e se agachou para perguntar ao Momo. Momo, quantas vezes você viu o tio na hora do almoço? Você sabe qual é o nome dele? Momo não entende os pensamentos dos adultos. Ao ouvir ela me perguntar, depois de pensar, ela disse sem defesa que viu 2 vezes. Como se chama aquele tio? Momo realmente não consegue lembrar? Ela olhou para Xiao Hongil pedindo ajuda. O homem baixou o olhar. Da próxima vez que encontrar ele, Momo pode perguntar ela mesma. Quando Momo ouviu que ainda poderia ver o tio novamente, ela imediatamente ficou feliz e balançou a cabeça várias vezes. Li Xia, ao ver que não conseguiria mais informações, não disse mais nada. E Momo, ao ver que Van Van gostava muito do botão de cristal, embora ficasse um pouco com o coração apertado, ainda assim deu um para Van Van. Van Van, feliz, agradecia repetidamente. Momo, ao ver Van Van tão contente, ficou um pouco confusa. Van Van, você escolheu para o tio. Por que não escolhe um para o seu pai também?